eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 127 e ler um versículo só. Vou ler um versículo no Salmo 127, esta noite, para a nossa meditação. Salmo 127, versículo 1. Está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mateus, capítulo número 6. Mateus, capítulo 6 e verso 12. Uma leitura no Antigo, outra no Novo. Mateus 6 e 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pode sentar-se, irmãos, por favor. Aleluia. Quando eu estava meditando sobre o que se falar num domingo sobre família, Deus tocou no meu coração para que nós falássemos sobre a essência da família. A família é a instituição mais antiga que existe. Ela é uma instituição divina, antiga, estabelecida por Deus. Sem família, não existe o Estado. E sem a família, não existe a igreja. Nós sabemos e temos conhecimento disso, e é que, como Deus formou a família, o adversário de Deus, Satanás, ele procurou desde a antiguidade destruir a família, para que a família fosse aviltada e aniquilada. E os anos se passaram, mas o propósito do diabo não muda, é o mesmo. Os métodos, eles mudam, mas o alvo, o foco é o mesmo: destruir a família. E a família foi estabelecida por Deus, como nós sabemos, para companheirismo mútuo. Eu vi aqui a declaração do irmão José. Parece que ele estava fazendo a declaração pela primeira vez, há 49 anos ainda, nervoso ainda, o microfone balançando, porque o negócio é sério. Mas isso é companheirismo, né? A Bíblia diz que Deus formou a família para companheirismo, para propagação do gênero humano, para estabelecimento do lar e o cuidado dos filhos, para preservação moral da sociedade. Então, é por isso que a família existe. E quando Deus estabelece a família, Deus estabelece normas para que essa família seja eficiente. Então, nós não podemos esquecer que dos ingredientes dados por Deus para que a família seja uma família feliz, existe o ingrediente que eu vou falar nesta noite: o perdão. O perdão. Perdão é uma palavra tão pequena, mas é a prática mais difícil na vida cristã. É perdão. O perdão é tão difícil que a gente é capaz de mudar de calçada para evitar um tete-a-tete. Sem o perdão, existe no lar, o lar se transforma num espelho, mas embaçado. Sabe quando a gente entra no banheiro para tomar aquele banho bem, assim, pelo menos nesse período, bem gostoso, e quando acaba, está tudo embaçado. Você olha, mas não vê com definição. Um lar onde não existe esse perdão, as pessoas se veem numa névoa. O interior
fica obscurecido. Fiz questão de ler o texto de Mateus, que foi o Deus que formou o casamento, fez o primeiro casamento, e Jesus que ratificou este casamento no seu ministério, que ensinou os seus discípulos como nós devíamos perdoar. Então, lá ele explica que nós temos que perdoar as nossas dívidas, assim como perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, ou seja, do mesmo jeito, da mesma quantidade, com a mesma eficiência. O perdão é um sentimento que precisa ser vivenciado no seio da família. Deus em Cristo Jesus é a expressão máxima do perdão. Diz a Bíblia, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Isso está escrito no Salmo 103, verso 3. E significa, o Espírito deixa claro aqui, que sem perdão você está aberto às enfermidades. E tem pessoas que não imaginam isso e se fecham e guardam na alma, remoem na alma e não abrem o seu coração. A palavra fala de perdão e cura, porque será que o salmista faz relação de perdão com a cura? Por quê? Porque a falta de perdão é a causa de muitas doenças patológicas. A palavra perdão, ela é essencial para a vida cristã, principalmente para uma vida da família, para a vida dos pais. Como será o legado deixado pelo pai e pela mãe se eles vivem no mesmo lar, sob o mesmo teto, mas têm questões antigas que não se perdoam? O perdão abrange 3 aspectos na vida no nosso cotidiano. 3 aspectos. Primeiro, perdão propriamente dito. Esse aí é o que nós conhecemos. Depois do perdão propriamente dito, vem uma outra parte mais complicada. Perdão propriamente dito, o segundo é esquecimento da ofensa. Então, perdão propriamente dito, segunda etapa, esquecimento da ofensa. Já complicou mais ainda. Você esquecer o que a pessoa lhe fez no passado. E por último, confiar na pessoa novamente. Então, perdão propriamente dito, esquecer as ofensas e confiar na pessoa como se nunca isso tivesse acontecido. Mas, pastor, isso é impossível. Eu sei. Sozinho ninguém consegue fazer uma coisa dessa. Não consegue não, irmão. Porque nós somos... O irmão sabe que as pessoas têm os pastores assim como pessoas diferentes, pessoas de outro mundo, são extra. Não. Pastor sofre, chora, é magoado, tem vontade de encarar, mas perde a Deus, passa por cima. Depois o camarada vem, pede perdão. Ele tem vontade de não perdoar, mas como ele foi perdoado, ele perdoa também. Depois o pastor não perdoa, mas meu filho, se você quiser, não, eu quero ficar aqui com o senhor. Fure minha orelha, pastor, eu amo o senhor, eu quero ficar aqui. Bom, mas não é brincadeira não, irmão. Agora você imagine isso numa família. Numa família. É difícil perdoar. Esse é o perdão, esse é o padrão divino para o perdão dos nossos pecados. E a exigência que ele faz para que tenhamos comunhão com eles e com os nossos cônjuges, principalmente onde não há perdão. Eu ouvi falar muito de amor, né, nesta noite aqui. Mas onde não há perdão, não há amor.
Só existe amor aonde existe o perdão. E agora foi a introdução e vamos à mensagem. Escolhemos ter uma família. Ninguém lhe impôs uma família. Você olhou, seus olhos bateram nos olhos dela, os olhos dela olhou para você, correspondeu, e vocês começaram uma coisa e terminou em casamento e numa família. Então precisamos assumir a responsabilidade diante da nossa escolha e tentar fazer o melhor com a ajuda do Senhor. A família precisa ser protegida, a família precisa ser cuidada, e isso nós devemos fazer. A família precisa ser abençoada, e isso só Jesus pode fazer. Meus filhos, você não sabe onde estão seus filhos agora. Alguns estão em outros estados, outros estão viajando, outros você não sabe onde está. Você não pode abençoá-los, mas você pode pedir a Deus que os proteja. E aonde eles estiverem, eles serão protegidos pela graça e o amor de Deus. A família precisa ser protegida, precisa ser cuidada. Está escrito na palavra de Deus: saberás, portanto, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, e guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam seus mandamentos. Deuteronômio 7 e 9. Deus tem mandamento com os nossos filhos. Deus tem mandamento com os seus filhos. Deus tem mandamento com os filhos dos seus filhos. Os nossos filhos são bênçãos de Deus em nossa vida. Os nossos filhos são o sonho que nós tínhamos quando éramos jovens. E alguns fatores importantes que devemos observar para isso é perdoar. Mas, pastor, o senhor está falando de perdão, de adversário, de inimigos. Não, olha só, meus irmãos, o perdão a que me refiro, é o perdão dentro de casa. O irmão tem coisas que o esposo fez, que a esposa remói aquilo a vida toda e não perdoa. Não perdoa. Não, isso é impossível. Não existe essa coisa de perdão impraticável. Pois eu vou lhe dizer uma coisa. Existe. Um casal. O rapaz, eles tinham vários filhos, e uma dessas filhas se apaixonou por um rapaz. E o marido, normalmente, não gosta daquele que vai ser seu futuro genro. Ele já é recebido com uma certa má vontade em casa. A noiva, não. A mãe da noiva sempre é mais ajeitosa, tem aquele cafezinho, tem aquele... Mas quando chega um camarada que você não sabe de onde ele saiu e vem buscar o tesouro que tem na sua casa, você já recebe ele com a testa meio assim. Tá? Isso é natural, não é pecado, não. Isso é natural dos homens. Os homens é assim. Os homens é assim. Mas naquele casal, no caso daquela família, o marido não queria que a filha fosse esposa daquele rapaz. E aí, mas a esposa queria. E a esposa botou o pé firme. E ele deixa, não deixa, não deixa. Bom, você quer, vamos casar. Tá bom, casaram. Casaram, foram felizes, têm filho. Mas aquilo ficou marcado no coração do dono da casa. E passou-se um mês. Eles não se falavam mais dentro de casa. 3 meses, não se falavam dentro de casa. Com 1 ano, começaram a sentar-se separado, em horários separados, na hora das refeições. Um jantava primeiro e o outro depois, mas ali, os dois, debaixo do mesmo teto.
3 anos depois, o telefone já não era compartilhado. Falta de perdão. Aí os pastores iam lá, oravam. Irmão, você perdoa? Perdoa, irmão. Perdoa, irmão. Eu perdoo, irmão. Eu só não consigo esquecer. E os anos foram passando, irmão. Quando o telefone tocava, se fosse para a esposa, ele dizia, liga daqui a 2 minutinhos. Aí ele ligava. Quando o telefone tocava, falava com a filha. Atende, é para sua mãe. As meninas dentro de casa era que fazia este meio de campo, como diz a meninada aí. Isto, eu não sei se já houve uma reconciliação. Eu acho que ali nem anjo do céu resolveria o problema. 30 anos depois, estava na mesma situação. 30 anos depois. O que leva uma pessoa, por 30 anos, não abrir o coração e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu conheço esse casal. Estou falando porque eu conheço. Eu te perdoo em nome de Jesus. Gente, o céu só tem uma porta. E nessa porta não pode passar 2 que estão em desacordo. Não tem como. Mas os fatores mais importantes que devemos observar para que haja o perdão na nossa vida. E em havendo perdão haverá amor. Eu vou relatar para vocês agora. E o perdão é tão complicado. A coisa do perdão é tão complicada, tão complicada. Tinha um irmão que não gostava de mim. E eu não sei porque ele não gostava de mim. Porque eu o amava. E nós nos separamos. E depois de um certo tempo, nos encontramos. Eu digo, meu Deus, vai ser agora. Se eu não falar com esse irmão agora e eu morrer depois, eu vou para o inferno. Nós estávamos num momento assim, juntos, assim, passando um pelo lado. Ele deu uma desviada assim, mostrou as costas. Eu retornei pelo outro lado assim, disse, oh, meu irmão, aleluia, a paz do Senhor. Ele ficou assim, ele disse, a paz do Senhor, meu irmão. Aí demos aquele abraço gostoso, eu disse, graças a Deus, agora já posso ir para o céu. Porque, meu irmão, sem o perdão, agora, você já pensou, um pai que não perdoa o filho, porque os filhos aprontam, eu não sei os seus, mas os meus aprontaram muito. Os meus aprontaram tanto que uma noite eu estava em aflição, assim, para morrer. Eu morava na Ilha do Governador. Naquela época, eu não sei se graças a Deus ou não graças a Deus, não tinha o bendito do celular. Porque se tivesse bendito do celular, você ligava. Mas quando eles são espertos, eles desligam. Está na caixa postal, não está pronto para atender e tal. Mas, de qualquer jeito... Aí eu fiquei desesperado. Irmão, o senhor sabe o que é você se ajoelhar com a sua esposa? 2 horas na beira da cama, sem ter uma palavra para sair da sua boca, e as lágrimas descendo, e eu disse, meu Deus, eu só pensava em coisa má. Hospital, pronto-socorro, necrotério, que a cabeça da gente fica cheia. Vai tocar o telefone daqui a pouco. Estou perdido. Meu Deus, tem misericórdia. Quando eu estava naquela angústia, minha esposa, que é muito tranquila, é uma mulher maravilhosa, ela disse, meu filho, olha só, vamos dormir, porque o que está feito, está feito. Só Deus para guardar nosso filho. E eu, irmão, já estava com o cinto, ele já tinha 18 anos. Eu disse, não, mas ele hoje aqui, ele vai se entender comigo. Na hora que ele entrar aqui, eu vou pegar ele, vou dar uma surra nele aqui, nesse canto aqui. E estava preparado, o cinto preparado, dobrado. Quando deu 3h30, tocou. Pum, eu já estava preparado. Quando eu abri a porta, ele disse, oh, meu pai, eu lhe amo.
Aí eu joguei assim o cinto para trás. Dei um abraço nele, choramos. Disse, meu filho, não faz mais isso não. Seu pai não tem mais coração para isso, não. Aí foi que eu vim entender a parábola do filho pródigo. Quantos na casa do meu pai tem sobra de alimento? E eu aqui estou arrasado, jogado fora, ninguém me ama. E quando o velho viu aquele maltrapilho, mal cheiroso, cabelo todo encrencado, ele disse, é meu filho, ele voltou para mim. E os males que ele fez, não importa, estão perdoados. O perdão é uma coisa, ele dá vida. Tem pessoas que não experimentam isso. São pessoas, quando você não experimenta o perdão, você é amargo, é rancoroso. Nada, está tudo ruim para você. É como se você estivesse com o fígado sempre e numa situação lastimável. Alguns fatores importantes que devemos observar para a saúde da família. Valorize primeiramente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você é co-herdeiro com Cristo. Como testemunho do Espírito Santo, você pode ver lá isso em Mateus 8:17. Valorize o sacrifício de Cristo. Reconhecendo que o nosso trabalho como mais importante, mas não desvalorizando aquilo que o outro realiza. Paulo cita no capítulo 16 de sua carta aos Romanos, ele fala de todos os obreiros que trabalharam com ele, e ele valoriza cada um deles. Aliás, Paulo é o único que faz uma relação de todos. Tem nomes que você só conhece porque Paulo escreveu. O amor, que é o segundo fator importante, amando a si mesmo, você pode amar o próximo. Não adianta você tentar amar o outro se você não se ama. O amor é a cura de todos os males. E Jesus deixa taxativo isso. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O modelo é este. O foco é este. A família precisa criar laços afetivos que possam fortalecer o amor. O amor é o ponto central do ensinamento de Jesus Cristo e é o elemento essencial para a cura do coração humano, cuja a chave é o perdão. Perdoa as nossas dívidas. Quanto eu devo, Senhor? Já até perdi a conta. Então, perdoa as nossas dívidas, Senhor Jesus. Somente através da palavra de Deus e o Senhor edificando a casa, é propiciado esse ambiente de perdão, de comunhão, de alegria. Uma família que não sabe perdoar a si própria, não sabe perdoar o vizinho que mora em frente. A família que não ama a si mesma, não ama mais ninguém. Você tem que amar a você mesma. E aí Deus lhe dá a capacidade de você amar aos outros. Porque quem não se ama, não ama mais a ninguém. Terceiro, perdão e cura. E o perdão está sempre relacionado. É Ele quem perdoa todas as nossas enfermidades, iniquidades e cura todas as nossas enfermidades. Então, o perdão está relacionado com a cura. Quanto mais perdoa,
mas você tem saúde. Quanto menos você perdoa, menos saúde você tem. A necessidade de perdoar a si mesmo e também aos outros. Porque tem pessoas que não se perdoam de jeito nenhum. Mas eu já perdoei você. Não, mas eu não me perdoo, eu não consigo esquecer. Olha o que é que a Bíblia diz em Lucas 7:47. Lucas 7:47. Por isso te digo que os teus pecados estão perdoados. Porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. É o que diz a palavra de Deus. Se você ama pouco, você é pouco perdoado. Lucas 7, aleluia, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Lucas 7:47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então, isso aí, praticamente é uma proporção. Quem estuda matemática sabe que isso aí é praticamente uma proporção que Jesus era bom em matemática. Aliás, em química também. Física, biologia. Aliás, Jesus sabe tudo. E é por isso que nós aprendemos tudo com Ele. Não é? Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que a necessidade do perdão está sempre ligada com a cura. Sabemos que quando somos feridos no nosso nível mais profundo, precisamos de um processo que exige que tenhamos uma ação. Nós precisamos entender que o homem é feito espírito, alma e corpo. E que o espírito nos liga a Deus e nos leva a ter conhecimento que Deus existe. A alma é o sopro de Deus em nossa vida, que nos faz sentir os sentimentos, a alegria, a paz, o amor, a saudade. Isso Deus nos deu. E o corpo expressa isso através dos 5 sentidos. Então, há coisas que atingem a nossa alma, que nós precisamos de ajuda para sair. Sozinho não vai sair. Algo que aconteceu na nossa infância, ou na nossa adolescência, que nós passamos por cima, e que estamos vivendo, mas que na realidade, os traumas que nós temos são do passado, não são de agora, e que não foram cuidados. O que é espiritual, é espiritual. Isso aí não tem nada uma coisa a ver com outra. Mas o que Deus nos deu, Jesus sempre tratava da alma. Se lembra aquela mulher, quando Jesus estava no templo e levaram, olha, Senhor, estava em próprio ato de adultério, e na lei de Moisés diz que em tais casos ela seja apedrejada. Jesus sabia que era uma armação, porque a lei de Moisés dizia que tinha os 2, mas só trouxeram a mulher, porque ali estava incluída uma estratagema para destruir o Senhor. Porque se o Senhor diz assim, não, pode apedrejar, onde está o amor que o Senhor está pregando? Se disser, não apedreja não. Ué, o Senhor é maior do que Moisés? Como existia, estava com ele, o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento e o espírito de temor de Deus, porque Deus, quando fala com o homem, Deus não vê o homem de terno, de gravata, não, Deus vê o homem de dentro para fora. Não tem como esconder nada. É por isso que o salmista diz no Salmo 139, de onde me esconderei do teu espírito? A pergunta é, de onde? Se eu for para a profundeza do mar, o Senhor me encontra lá. Se eu for para
O céu, o Seol, o Senhor também me encontra lá. Se eu me esconder nas trevas, a luz e as trevas são a mesma coisa para o Senhor. Se eu tentar me esconder no passado, o Senhor está no passado. Se eu tentar buscar e ficar debaixo do tapete, o tapete não existe para o Senhor. Deus, Ele fala e deixa o homem completamente desnudo. E Deus sabia o coração deles todos. E eles não sabiam que Deus sabia do coração dele. Sabe quando você vai falar com uma pessoa, na língua espanhola, quando você está na Espanha e que você está estudando espanhol, você aprende que uma coisa é o que o espanhol fala no dia a dia. Outra coisa é o que ele pensa. Ou seja, às vezes a fala não é o que ele pensa. E esse é que é o problema da língua. Uma é você falar e a outra é o que você está pensando ao falar. E Jesus se ajoelha e a Bíblia diz que os seus dedos sobe e desce na areia. Ninguém nunca soube o que ele escreveu. Nem ninguém vai especular sobre isso. Mas ele escreveu alguma coisa ali. E depois ele olha assim para aquela turma ávida de justiça. Não, justiça, justiça. O primeiro que não tiver cometido pecado, pode jogar a pedra. Aí ficou difícil. Porque cada um começou a se examinar de si, aqui para mim pegou. Outros, não posso. Outros, escureceu aqui para meu lado aqui. Outro, deixa isso para lá, vamos embora, deixa para lá. Ninguém jogou a pedra. Mas Jesus não deixou a mulher. Jesus queria tratar a alma da mulher. Aliás, eu vou fazer aqui uma propaganda de um livro que foi lançado recentemente na editora CPAD, Jesus, o amado do coração, da alma das mulheres. Jesus, o amado da alma das mulheres. Eu já comprei vários livros, já dei de presente. É um livro muito maravilhoso. Jesus, o amado da alma das mulheres. Então, Jesus perguntou, onde estão os teus acusadores? Jesus queria que ela falasse. Ela disse, Senhor, ninguém me condenou. Mas aí ela se calou, porque ela ouviu o que Jesus falou. Eles eram pecadores, então ninguém me condenou. Mas o Senhor certamente me condenará. Ela pensou assim, Jesus, nem tampouco eu te condeno. Eu poderia, mas eu não te condeno. Por quê? Porque eu te amo. Vai para casa e não peques mais. Acabou. Meus irmãos, uma família que tem Jesus, quando Jesus é parte integrante desta família, todos os problemas são mais fáceis de serem resolvidos. Não vou dizer que uma família que tem Jesus vive numa atmosfera espacial, em um lugar onde nada atinge. Não. A família que serve Jesus está exposta ao mesmo problema que as famílias que não têm Jesus estão. A violência, a fome, a tudo isso que você conhece, família de crente e família não crente, do mesmo jeito. Só que a família que serve a Jesus tem a proteção do Eterno que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, quando a família, quando o crente está na rua sozinho, quando a filha vai pela madrugada para a faculdade, quando está voltando à noite da faculdade, o anjo do Senhor está sempre protegendo as suas mãos, a sua graça, está abrindo lugar, não passe por aqui, mude aqui, salte desse ônibus aqui agora, não vá mais adiante, e irá comer. Por quê? Porque ela tem da parte de Deus. Agora, isso só é possível se houver perdão. E esse perdão é possível existir. Corações feridos, almas machucadas,
Jesus quer, nesta noite, lhe dar uma oportunidade de adoçar seus lábios, de adoçar a sua alma, de fazer o seu espírito reflorescer, de fazer brotar dentro da sua alma frutos, o fruto do Espírito. Deus quer nesta noite que o nosso perdão seja um perdão que a gente possa vivenciar o dia a dia na casa do Senhor. Não um perdão sobre uma perspectiva, porque quando se perdoa, não se tem por que eu vou lhe perdoar. Simplesmente a gente perdoa. Olha, eu posso perdoar você, mas se você me explicar. Não, perdão não é assim. Bom, eu te perdoo, mas eu te entrego na mão de Deus. Não, isso também não é perdão. Você está perdoada, agora suma da minha frente. Aliás, eu estava num lugar, e isso aconteceu no interior de São Paulo, era a sogra e o genro. Meu Deus, foi a coisa mais difícil que eu já vi na minha vida. Depois de uma dificuldade muito grande, assim, na hora da ceia, perdoa, não perdoa, aí o pastor já estava atrasando, disse, irmã, por favor, irmã, o seu genro está aqui. Que normalmente quando vem pedir perdão, sempre a gente fica com o semblante assim, quase com a auréolazinha em cima da cabeça. E aí, cadê o... Irmã, por favor, seu genro está aqui, minha irmã. Mas, irmã, pastor, só eu sei o que esse homem tem aprontado. Mas ele está aqui agora, no altar do Senhor, pedindo perdão, irmã. Vem, aí a igreja, só faltou a igreja dizer, vem, mas não podia fazer isso. Até que aquela irmã se levanta e vai. Eu acho que era de lá de cima ela, né? Baixinha, meia. Ela chegou assim do lado chegou assim, olhou para ele assim, irmã, meu filho, você pede perdão à sua sogra. E ele pediu perdão. Depois que ele pediu perdão, agora minha irmã, a senhora perdoa ele. Ela olhou assim, quase que não sai, mas estava já a igreja toda esperando. Tá, perdoa, pastor, perdoa. Está perdoado em nome de Jesus. Agora não passe nem na minha calçada. É um perdão que não adiantou absolutamente nada. E era da família. O perdão não exige nada. Simplesmente perdoa. O perdão não exige recompensa. O perdão não exige paga. Você simplesmente perdoa. E você simplesmente perdoando, você evita cólera, evita ira e evita destruição. Você libera o poder restaurador da palavra de Deus. Nesta noite, Deus está falando com alguém aqui que precisa liberar o perdão. Liberar o perdão na família. Deus quer operar uma reconciliação e uma cura. Deus quer que o perdão esteja sempre disponível. O perdão é maior e mais abrangente do que você imagina. Irmã, por favor, coloque aí Isaías 55 e 7. Fica mais fácil. Isaías 55 e 7 está escrito assim. Olha só o que a palavra de Deus diz. Isaías 50 e... Isto. Amém? A maravilha. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso. Diga comigo, grandioso é em perdoar. Eu sou perdoado pela grandiosidade e misericórdia de Deus. Isso é importante para nós. E nós precisamos
Entender que o amor de Deus nunca termina. Pedro, que era sempre quem mais se relacionava com Jesus nas questões mais críticas, Pedro disse: mas Senhor, eu tenho que perdoar. Eu tenho que perdoar 7 vezes? E Jesus diz, lá em Mateus 18, 21 e 22, diz: não, 7 não. 70 vezes 7. Eu disse que Jesus gosta de matemática. 70 vezes 7 dá 490. 7 vezes 7, 49. Com mais o zero dos 70, 490. Olha, 490 vezes. Isso é impossível se perdoar 490 vezes. Agora, ele não disse se era por dia, por mês ou por ano. Agora, veja quanto você tem ainda de cartucho para perdoar. Você pode dizer comigo: perdoa as nossas dívidas. Vamos personalizar. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo dos meus adversários. Tira essa palavra adversário, que fica assim, bastante distante. Vamos chegar para dentro de casa. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo dos meus irmãos. Acabou. Porque quando a gente bota adversário, a gente pensa do outro lado do mundo, desses caras que estão cortando cabeça dos cristãos no Egito. Não, às vezes a gente tem um problema tão perto aqui de resolver, é só se levantar. Meu irmão, olha, eu notei que naquele dia eu cheguei aqui, no estacionamento, o senhor estava com a porta aberta, eu querendo estacionar, e o senhor ficou ali, não deixou. Desde aquele dia para cá, que eu não sei lá, não estou legal com você. Acabou. Irmão, era o senhor? Era. E se não fosse? Era do mesmo jeito. Acabou. Porque, meu irmão, às vezes a gente pensa que está num padrão de espiritualidade tão grande, que o céu já está quase ali. Eu estou sentindo já estou quase entrando no céu. Acabou a ceia, uma ceia maravilhosa, línguas repartida como que de fogo, orquestra, trombone, tudo. Acabou o culto. Aí sempre tem um abençoado que chega depois, bota o carro no meio do estacionamento, puxa até em cima o freio de mão, deixa lá todo mundo estacionado e vai para a cantina bater papo, fazer lanche. A essa altura, no estacionamento, já está todo mundo com os 100% de espiritualidade, que estava lá, full, espiritual full, tudo lá, e olha para o relógio assim, e vai baixando, 80, e vai baixando. Daqui a pouco, irmão, irmão, me perdoe, está todo mundo já querendo. Ele diz: não, meu irmão, está perdoado em nome de Jesus, por aqui. O perdão? É o perdão. E a gente tem que amar esse povo, gente. Porque é com esse povo que a gente vai morar no céu. Não tem um povo separado, não. É com você, é com ela, é esse povo que vai morar no céu conosco. Mas a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos adversários. E eu começo a concluir essa palavra aqui, graças a Deus, que Deus tem me dado, assim, graça até agora. Nós precisamos ter uma mudança de atitude para viver em harmonia no lar. É necessário reconhecer que certa atitude não faz bem. Muitas vezes prejudica aquele que nós amamos. Mudar é difícil, mas é necessário para que possamos desfrutar das promessas de Deus para as nossas vidas. Nenhum de nós entrará num processo de mudança de atitude, a não ser que o Espírito do Senhor nos dê da sua graça para enfrentar determinados passos que nos
afastarão de uma conveniência verdadeira e harmoniosa. Solidariedade, sentimento de compaixão pelo esposo e pela esposa. Barnabé foi solidário com o recém-convertido Saulo. E para concluir, o passado e o presente. Parar de viver o passado. Irmão, pare de viver o passado. Passado serve de aprendizado e nos impulsiona ao crescimento. É necessário crescer, andar para frente, sem ficar apegado ao passado e esquecendo. Paulo diz isso em Filipenses 3, e 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que o impacto da nossa história será passada para os que vêm depois de nós. Vamos deixar que eles escolham, que eles tenham uma livre escolha. Eu tenho que deixar um legado para os meus filhos. Talvez eu não deixe um legado de fortuna, mas um legado de caráter. O senhor é rico? Não. Mas não transigir a minha fé por nada. 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 Como podemos saber que uma árvore é frutífera e saudável? Pela qualidade dos seus frutos. Bom, mas esse menino não... O pai diz, mas não sei a quem esse menino puxou. Mas o fruto sempre cai perto da árvore. Está o pai. Só que agora o pai já é bem maduro, mais consciente e se segura mais. Mas o filho não. Que Deus abençoe essa igreja.